Agora, 7 horas e 35 minutos. Hoje estamos com o deputado federal André Fernandes, que é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PL. Esta é a nossa terceira entrevista com os pré-candidatos e nós vamos conversar agora sobre suas propostas, perspectivas para a cidade. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo ao Ceará News. É um prazer conversar com você. Bom dia, Matheus. Bom dia a todos os ouvintes aí do Ceará News. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Então vamos lá às perguntas, 7 horas e 35 minutos, e a gente começa falando sobre o que é notícia nas últimas horas em todo o mundo, deputado, porque a direita e a extrema-direita venceram eleições para o Parlamento Europeu. O presidente da França convocou novas eleições e eu queria saber do senhor desde já se você acredita que esse resultado pode influenciar de alguma forma nas eleições brasileiras desse ano. Eu não tenho dúvida de que a direita está avançando nacionalmente, né? Está acontecendo na América Latina, está acontecendo também na Europa e eu fico feliz de saber, porque isso é democracia, né? Essa mudança. Uma hora tem a esquerda no poder, outra hora tem a direita no poder, né? Não vejo como extrema-direita, confesso que não consigo entender quando dizem a extrema-direita ou a direita radical está avançando, porque isso, costumeiramente, a gente só escuta falando extrema-direita, nunca extrema-esquerda. Então, para mim, são dois lados, existe o lado dos progressistas, o lado dos conservadores, mas que bom que isso está acontecendo e acredito que é uma tendência mundial. E já que nós estamos falando em tendência, né, em crescimento, vamos falar sobre as eleições aqui de Fortaleza, deputado, porque os candidatos de direita, né, o senhor Eduardo Girão, Capitão Wagner que está ali, né, que também pode ser considerado ali alguém de centro-direita, está somando nas últimas pesquisas do Instituto Paraná 55% de votos se a gente for colocar, né, todos os candidatos juntos. E eu queria saber se o senhor acredita que a direita pode emplacar uma vitória já no primeiro turno ou se há alguma possibilidade de a gente ter um segundo turno com dois candidatos de direita. O que o senhor acha? Olha, eu não vejo ou não vi até agora uma melhor oportunidade do que essa, desse ano de 2024, da oposição e da direita vencer aqui em Fortaleza. O povo cansou, o povo entendeu que precisa de uma mudança e fico feliz de saber que estamos tendo essa representatividade, né? Então, assim, é muito bom, o cenário está bom. Infelizmente, o atual prefeito está sumido da cidade, então parece que é até unanimidade em qualquer lado político. Ele está tendo uma reprovação, uma rejeição altíssima e eu vejo sim com bons olhos, acredito que esse ano é o ano da mudança aqui em Fortaleza. Não sei se seria capaz de ter segundo turno entre dois candidatos de direita, até porque Lula ainda não veio até Fortaleza para colocar a mão e para dizer quem será o seu pré-candidato à prefeitura nesse ano, né? Acredito que com isso o seu nome deve crescer, todo mundo bem sabe, sou contra o Lula, mas conheço a força dele, né? Hoje talvez ele ainda seja o maior cabo eleitoral, mas a gente precisa esperar, muita coisa ainda vai acontecer até o primeiro turno dessas eleições. E há alguma chance, deputado, de você não ser candidato? Zero chance, zero chance. Não tem o porquê o deputado André Fernandes não ser candidato. Estamos hoje aí no Partido Liberal, PL, que é o maior partido do Brasil, partido com maior tempo de TV, partido com maior tempo de rádio, que terá a maior estrutura e que é oposição de verdade. O Partido Liberal não tem sequer um ministério no governo Lula. Então nós não temos motivo algum para sofrer boicote ou para desistir. Estamos como deputado federal, mas hoje o nosso grupo político, que anteriormente decidiu não lançar a candidatura própria, após 3 eleições decidiu, não, dessa vez a gente tem candidatura própria. Então, é importantíssima a nossa pré-candidatura e futuramente candidatura, e por não ter motivos de desistência, o André Fernandes irá sim até o final. O povo pede por isso. E, deputado, então, nesse caso, o senhor não vê nenhuma chance de haver uma aliança entre o senhor, o Capitão Wagner, o senhor e o Eduardo Girão? Como é que está essa situação? Tem a possibilidade de vocês conversarem, fazer uma aliança para que a direita, né, possa ganhar força nesse primeiro turno e, como a gente está colocando aqui, possivelmente, quem sabe, vencer já a eleição no primeiro turno? Claro, todas as alianças são importantíssimas, isso eu reconheço. Sim. A gente tem que dialogar, tem que tentar agrupar, tem que tentar crescer o grupo político. Agora, a gente tem que entender que existem as eleições de 2024 certo. E existe também os interesses para 2026. Certo. O Partido Liberal, como é o maior partido do Brasil, obviamente, em todos os estados não abrirá mão de lançar candidaturas próprias ao governo do estado e ao Senado Federal.
aqui em Fortaleza, nós estamos abertos para dialogar. Obviamente que se esses grandes partidos, ou até o novo mesmo, que é o partido menor, mas do senador Eduardo Girão, decidirem neste momento vir para o nosso lado, em 2026 a gente pode deixar que a candidatura ao Senado seja do União Brasil, quem sabe Capitão Wagner, que a candidatura ao governo seja do Partido Novo, quem sabe do Eduardo Girão. O PL está disposto a falar sobre 2026, mas em 2024 o PL, em hipótese alguma, abre mão da sua pré-candidatura e futura candidatura. Então existe sim esse diálogo, pensando a longo prazo. Agora, 7 horas e 40 minutos, você que está nos ouvindo pela Cana FM 93,5 aqui em Fortaleza, escuta neste exato momento a entrevista com o deputado federal André Fernandes, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PL. Deputado, deixa eu lhe perguntar, o que o senhor vê como o maior desafio de Fortaleza hoje, que Fortaleza enfrenta? Qual é o maior desafio dessa cidade? Olha, o que eu tenho falado e eu repito sempre, infelizmente Fortaleza tem donos. Todos os setores de Fortaleza existe o dono. Tem dono de lixo, tem dono do turismo, tem dono da iluminação, tem o dono do asfalto, tem o dono do tijolim, tem o dono da saúde. Então, se a gente quer mudar Fortaleza, a primeira coisa que a gente tem que entender, tem que acabar com o dono e tem que devolver a cidade para o povo fortalezense. Por que eu falo isso? Porque todos os recursos públicos estão centralizados em uma, duas ou três empresas. E está errado. O grande gestor e o maior gestor atual do nosso país se chama Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Ele diz: a melhor destinação do recurso público é aquela que é feita de forma descentralizada. E ele está fazendo lá em São Paulo, e é algo que a gente pretende fazer aqui em Fortaleza, algo espetacular. Está pegando recurso público e está fazendo convênio com clínicas particulares, clínicas populares, para atender o povo de forma gratuita. E se for pegar o valor de uma clínica popular, não é muito diferente do atendimento feito em uma consulta pelo SUS. Então você consegue desinchar, descentraliza, chama clínica particular, clínica popular, você ajuda o empresário, ajuda o empregado, porque vai precisar de mais funcionário, e coloca o povo para atender. Ontem eu tive, inclusive, com a dona Maurícia, lá no Bom Jardim. Ela passou 2 meses para tentar agendar uma consulta lá no posto de saúde do Bom Jardim. Quando conseguiu agendar a consulta, no dia 24 de maio, a consulta foi agendada para o dia 8 de outubro, quase 5 meses depois. Por que isso? Por que é tão difícil conseguir um exame de imagem aqui em Fortaleza? Em 2017, o secretário de Saúde, Wilson Polara, lá em São Paulo, fez o Corujão da Saúde, onde pegou clínicas particulares, mais uma vez descentralizando o recurso público, pegou clínicas particulares nos seus horários ociosos, ou seja, madrugada, porque quem tem dinheiro para pagar um exame no particular, ou que tem o seu plano de saúde, escolhe o horário que vai entre o almoço, vai depois do trabalho e tudo mais. Mas geralmente durante a madrugada é um tempo ocioso, ou seja, aquela clínica mal tem funcionamento. Então eles pegaram essas clínicas de forma acertada na época, o prefeito João Dória, lá no município de São Paulo, e colocou o povo para ser atendido nesses horários, nas clínicas particulares. Por ser um horário ocioso, o preço ficou mais barato, a clínica passou a funcionar agora com seu maior potencial durante as 24 horas, com mais empregado, gerando emprego e renda. A prefeitura zerou uma fila que era para mais de ano em 83 dias, o povo sendo atendido. Agora eu pergunto, quem é que não prefere ir dormir tarde ou acordar mais cedo na semana seguinte, 3, 4 horas da manhã, do que esperar um ano para sequer tentar fazer um exame de imagem? Então, tem solução. Agora, precisa descentralizar o recurso público. Como eu volto a falar aqui, infelizmente, todos os setores de Fortaleza têm dono. Então, se a gente quer devolver Fortaleza para o povo fortalezense, tem que tirar os donos. E aí a gente fará isso. E qual seria a sua prioridade, então, caso eleito? Qual seria a sua prioridade? É exatamente isso. A nossa prioridade é devolver Fortaleza ao povo fortalezense. Saúde, hoje, a gente sabe que é um caos. Está um caos a saúde. Seja 6 UPAs que são administradas por Fortaleza, né? Temos 12 UPAs aqui, 6 são administradas por Fortaleza, Bom Jardim, Cristo Redentor, Edson Queiroz, Itaperi, Janguruçu e Vila Velha. Então são 6 UPAs administradas pela Prefeitura de Fortaleza. 2 OS administram, recebem mais de 500 milhões de reais, 2 OS de fora. Está na hora de Fortaleza cuidar do que é nosso. Temos pessoas preparadas aqui. Temos gestores hospitalares. Se você for pegar aí o UFC ou então pegar o S, que tem o curso de gestor hospitalar, você consegue trazer para cá, no nosso quintal de casa, que tem gente preparada para isso, e cuidar da nossa cidade. Por que é que sempre são empresas, 2 ou 3 empresas beneficiadas com recurso público? Por que é que a limpeza urbana, que desde, você pega 2018, 2019, 20, 21, 22 e 23, a Prefeitura de Fortaleza pagava para a limpeza urbana um consórcio chamado Fortaleza Limpa, de 3 empresas. Em 2024, esse valor saiu de 183 milhões, foi para 233 milhões de reais para o novo consórcio.
das mesmas 3 empresas. Mudou o nome, saiu de Fortaleza Limpa para MSM, mas continuam as mesmas 3 empresas, fala até nome, Maciel, Samaria e Marquise. Por quê? Por que é que Fortaleza tem que ter dono? Por que é que sempre continua com os mesmos? Vamos mudar, vamos devolver Fortaleza para o povo fortalezense. Essa é a nossa prioridade. Deputado, agora mudando um pouquinho de assunto, 7 horas e 45 minutos para você que está ligando o rádio agora, se conectando com a gente no YouTube ou no Facebook. Você escuta uma entrevista exclusiva com o deputado federal André Fernandes, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PL. Deputado, caso eleito, como é que seria a sua relação com o Executivo Estadual, a sua relação com o Executivo Federal? Eu me recordo aqui de que, por exemplo, o senhor citou aqui o governador Tarcísio de São Paulo e de vez em quando acaba tendo alguns ruídos com os eleitores, né, bolsonaristas, com os eleitores mais conservadores, por alguma relação que ele acaba tendo ou em sua fala ou em eventos com alguém do governo federal, né? Recentemente ele acabou tecendo algum comentário com a ex-presidente Dilma e acabou sendo aí bem criticado com relação a isso. E o senhor, quando o senhor for eleito, se o senhor for eleito, como é que seria, né, essa sua relação? Pode haver o ruído? Como é que o senhor vai fazer para lidar, já que o senhor é um crítico ferrenho do governo federal, do governo estadual? Olha, quem está na vida pública está apto a receber críticas a qualquer momento. E eu não tenho dúvida de que receberei críticas. Agora, a gente precisa dialogar, isso é fato. Existem 2 pessoas aqui. Existe o André, o político partidário, e esse bate o pé firme. Eu sou eleitor de Jair Bolsonaro. Eu sou de direita, eu tenho minha convicção, jamais me verão em cima do muro. Agora, também existe o André gestor. E esse André gestor aqui vai fazer o possível e o impossível para gerir a cidade de Fortaleza. Porque quem está lá na UPA, quem está lá no posto de saúde, quem está lá no IJF, precisa de atendimento. E lá na cara dela não vai ter bandeira. Se é PL, se é PT, se é direita ou se é esquerda. Então o André gestor fará o possível e o impossível para atender todo o povo fortalezense. Se tiver que conversar com o governador, conversaremos. Se tiver que conversar com o presidente da República, conversaremos. E iremos, de forma internacional, buscar recursos e apoio para a cidade de Fortaleza. E é esse o papel de um gestor. Então, assim, não tem como confundir. O André gestor vai gerir a cidade. O André político vai ter lado político. E isso Tarcísio de Freitas tem feito de forma exemplar. Entendo algumas críticas que fazem a ele, mas acredito que ele está 100% certo. É um excelente gestor, opina politicamente quando tem que opinar, mas dialoga quando tem que dialogar pelo bem do povo de São Paulo, é o que faremos aqui em Fortaleza. E como é que o senhor tem visto as últimas falas do governador Eumano de Freitas com relação à segurança? Recentemente agora ele deu uma entrevista ao jornal o Globo, dando ultimato nas facções, nas organizações criminosas. O senhor acha que isso vai ter algum reflexo em Fortaleza? Porque, por exemplo, o prefeito Sarto e o próprio governador Eumano diz que essa falta de diálogo, né, entre a gestão municipal e a gestão estadual tem um impacto diretamente na segurança e na saúde, que são 2 assuntos que são importantes. Saúde, o senhor citou agora há pouco, sim, sobre a relação aí com as UPAs e tudo mais, mas e a segurança, deputado? Olha, não tem como eu chegar aqui e criticar o governador Eumano de Freitas pela sua fala. A fala foi bacana. Parabenizo pela fala, é isso mesmo. Quem quiser cometer crime, que cometa em outro lugar e não cometa no estado do Ceará. Há muito tempo tenham cobrado isso, tenham cobrado esse posicionamento, não só do atual governador, mas do anterior, Camilo Santana. Agora, se terá um resultado prático ou não, isso a gente só vai ver com o tempo. Agora, parabéns pela atitude, espero que saia das palavras e entre também na prática e que o policial passe a ter mesmo um certo respeito, uma retaguarda jurídica para que possa efetuar o seu trabalho e que também seja chamado o Ministério Público, Tribunal de Justiça, para que juntos eles entendam que não adianta prender hoje e soltar amanhã. Se fizer uma força-operação com diálogo, a gente consegue prender o bandido e o bandido permanecer na cadeia. Existe a competência da prefeitura na questão da segurança pública? Existe total. Vamos pegar outro exemplo, São José dos Campos, interior de São Paulo, onde eu estive com o prefeito. Lá ele colocou imagens com reconhecimento facial em toda a cidade, isso acoplado a uma inteligência artificial onde se cria um banco de imagens dentro da cidade e esse banco de imagens entrega não só localmente para a Guarda Municipal, mas para a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e até Interpol. Então os bandidos que entrarem hoje lá em São José dos Campos são reconhecidos e as prisões são efetuadas de forma rápida e ágil. Por que é que Fortaleza também não é assim? Por que é que as nossas tecnologias aqui só são para multar?
Por que é que não tem tecnologia para perseguir bandido? Já imaginou toda UPA, todo posto de saúde, todo hospital, toda unidade hospitalar, todas as creches com reconhecimento facial? O bandido que trocar tiro quando entrar lá nessa unidade vai ser reconhecido. A sua prisão acontecerá, eles sairão da cidade. Guarda Municipal, que agora, inclusive o Supremo Tribunal Federal entendeu que pode fazer uma busca e apreensão ali, fazer aquele famoso baculejo que o povo fala aqui. Se vê que aquela pessoa pode ter uma arma ou droga, também podemos trabalhar com inteligência. Se a Guarda Municipal cerca uma área que pode ser um ponto de droga e faz ali uma blitz, digamos assim, para buscar drogas ou armas, a gente mata o crime pelo bolso. Só conseguiremos matar o crime se for pelo bolso. Começa na educação, mas isso aí vai levar 10, 15 anos. De forma prática, se não entra dinheiro, eles vão procurar outro lugar. Então, tem a competência da prefeitura, sim. A prefeitura contribuirá na nossa gestão com imagens, reconhecimento facial, com também lá em Sobral. Veja só, sou oposição, prefeito de Sobral, mas reconheço que lá ele colocou um projeto de lei onde ele dá uma contribuição para o policial que consegue fazer uma apreensão dentro do município de São Paulo. Então, a apreensão de arma é legal. O governo do estado já paga o policial por essa apreensão de arma ilegal. A prefeitura também dando essa contribuição incentiva para que os policiais busquem e prendam armas ilegais no município de Sobral. Por que é que Fortaleza não tem esse estímulo? Está na hora da gente entregar o potencial que Fortaleza merece. Vamos falar aqui de um assunto polêmico para a gente ir concluindo, 7 horas e 51 minutos. Taxa do lixo. O senhor disse que se eleito, não vai mais ter taxa do lixo aqui em Fortaleza, mas o prefeito José Sarto conversou com a gente e disse o seguinte, eu fui praticamente obrigado a criar por conta da lei. E aí, deputado, o que é que o senhor diz? Isso é mentira, tá? Para entender como foi criada a taxa do lixo. A taxa do lixo foi criada a partir do Marco do Saneamento Básico, que foi sancionado lá em julho de 2020. No Marco do Saneamento Básico, dizia que todas as prefeituras deveriam apresentar, num prazo de 12 meses, um orçamento, ou seja, um estudo com orçamento, comprovando que a prefeitura não tem um orçamento próprio para a coleta de lixo, ou seja, para a coleta de resíduos sólidos nas residências. Passou-se esse prazo de 12 meses e a Prefeitura de Fortaleza não apresentou esse estudo técnico comprovando que não tinha orçamento próprio para tal. 2021, ou seja, acabou o prazo. Em dezembro de 2021, o Sarto envia para a Câmara de Vereadores o PPA, o Plano Plurianual. O que é o Plano Plurianual? É um estudo dos 4 anos, onde pega o segundo ano do seu mandato até o primeiro ano do seu sucessor, ou seja, 2021, primeiro ano de Sarto, ainda estava cumprindo o 4º ano do Plano Plurianual do seu antecessor, Roberto Cláudio, mas no final do ano ele manda para a Câmara de Vereadores e lá na página 101 tem dizendo, não só daremos seguimento na gestão exitosa de coleta de resíduos sólidos da gestão anterior, como ampliaremos. E comprovou que tinha orçamento próprio para fazer a coleta do lixo, na contramão do que dizia o Marco do Saneamento Básico. Um ano depois, ou seja, em dezembro de 2022, Sarto envia para a Câmara de Vereadores e é aprovada às pressas, de última hora, a tal taxa do lixo. Dessa vez, querendo criar a taxa do lixo, foi regulamentado meses depois, e aí, pasmem, senhores, existem duas coisas diferentes hoje. Existe a Ecofor, que faz a coleta de lixo até a destinação final, coleta de lixo nas casas, ou seja, coleta de resíduo sólido domiciliar. E existe limpeza urbana, são duas coisas distintas. Hoje uma é gerida pela Ecofor, outra é gerida pela CEGE. Coincidentemente, o orçamento que antes era para a coleta do lixo, agora foi acoplado na limpeza urbana. Limpeza urbana, eu estou falando de varrição, capinação, pintura de meio-fio. Esse valor aumenta, aumento da coleta do lixo e o povo mais uma vez pagando taxa. Ou seja, a prefeitura tinha orçamento próprio. Então, quando o André diz, nós revogaremos a taxa do lixo, é porque a taxa do lixo, do jeito, da maneira que foi criada em Fortaleza, foi criada de forma ilegal. O Marco do Saneamento previa isso, mas a prefeitura foi na contramão e criou de forma ilegal. O André Fernandes, gestor, revogará. Tá ok, então tá aí, 7 horas e 54 minutos, terminou o nosso tempo, a gente conversou com o deputado federal André Fernandes, pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PL. Deputado, obrigado por participar, por aceitar o nosso convite e ficamos aqui então à disposição e boa sorte aí na sua campanha. Muito obrigado, obrigado a todos que nos ouviram.